Pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um encontro do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica e nesse dia, nesta 17ª aula, nós iremos falar a respeito dos mistérios da vida pública de Jesus. No vídeo anterior, se você acompanhou, nós estávamos estudando a respeito dos mistérios da vida escondida de Jesus, da vida oculta, da sua infância. E agora nós iremos estudar sobre a sua vida pública, o seu ministério público. O que Jesus fez, como começou esse ministério, tá certo? E que vai culminar no momento em que Jesus entra em Jerusalém para lá oferecer a sua vida em remissão dos nossos pecados. Mas antes de nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos rezar um pouquinho para que nosso Senhor possa conduzir o nosso encontro para que tudo seja conforme a vontade dele. Então nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo a nossa aula de hoje, pedir que Ele nos conduza, que Ele nos dê sabedoria e que Ele abra, pela força do Espírito Santo, as portas do nosso coração, os olhos da nossa fé, para que nós possamos compreender, experimentar, mergulhar nos seus mistérios. Por isso nós pedimos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, então vamos lá. Os parágrafos a que nós vamos nos referir hoje serão do 535 ao 570. Esta parte do Catecismo da Igreja trata justamente a respeito da vida pública de Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre os mistérios da sua vida pública, tá bom? Então, quando é que essa chamada vida pública de Jesus ela tem início? O Catecismo da Igreja nos ensina que no momento em que Jesus é batizado, e eu acho que você se recorda bem dessa passagem bíblica, no momento em que Jesus é batizado por João Batista, acontece então tem início a sua vida pública, né? Nós temos então a figura de João Batista que está convidando as pessoas à conversão, para que as pessoas que se aproximassem do Rio Jordão demonstrassem então arrependimento, porque João anunciava que o Messias esperado, o Cristo, já estava no meio do povo, o Cristo já estava por ali. Então que as pessoas se convertessem, porque ele era aquele que estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Então muitas pessoas começam a se aproximar de João Batista e pedir esse batismo chamado batismo de arrependimento. Também Jesus, então, de repente aparece lá para ser batizado por João Batista. No início, João Batista não aceita batizar Jesus, mas Jesus diz: deixa assim por enquanto, porque é preciso que tudo se cumpra. Então Jesus desce as águas do Rio Jordão e ali ele é batizado por João Batista. E naquele momento o que acontece? Acontece a epifania, ou seja, a manifestação de Deus. O Espírito Santo repousa sobre Jesus em forma de pomba e o céu se abre e do céu vem uma voz que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem ponho todo o meu agrado, toda a minha afeição. Naquele momento, a manifestação da Trindade Santa acontece. Então Jesus, a partir daquele seu batismo, ele dá início à sua manifestação pública. Por isso a gente chama de Epifania, porque Epifania significa a manifestação de Deus. Então Jesus ali ele se manifesta como o Messias de Israel. O Messias tão esperado durante tantos séculos finalmente chega para o povo de Israel. E este era um sinal. Por isso que a gente fala que é o início da vida pública, porque ali foi manifestada a sua missão, né? E Jesus, ele aceita essa missão, a missão de ser o servo sofredor, aquilo que foi anunciado pelo profeta Isaías, o servo sofredor. Ele aceita ser o Cordeiro de Deus. São João Batista vai chamar Jesus de Cordeiro de Deus, vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que até hoje nós, em toda a Santa Missa, nós professamos isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ali, Jesus, com o seu batismo no Rio Jordão, já antecipa o seu batismo de sangue, o seu martírio na cruz por amor a cada um de nós. Então ali já é um sinal também do seu segundo batismo, o batismo de sangue. Ali Jesus, no Rio Jordão, se submete inteiramente à vontade do Pai. Ele se coloca como aquele que veio para servir e para obedecer. Diferente de Adão, que desobedeceu, agora o Messias vem para obedecer, para se submeter plenamente à vontade do Pai, submeter a sua humanidade à vontade do Pai. Jesus também ali, quando ele está sendo batizado, abre-se o céu se abre. E aqui o catecismo diz que esse céu se abre porque ele estava fechado. Quando Adão virou as costas para Deus, o céu foi fechado por Adão, mas ali no momento que Jesus inicia a sua vida pública, ou seja, a sua missão, o seu ministério, os céus já começam a se abrir. Ele abre para nós a eternidade, ele abre o céu novamente para nós, né? Naquele momento também as águas são santificadas. Jesus, quando ele desce as águas, ele santifica essa água que depois, mais tarde, será a água do batismo, a água por meio da qual nós receberemos a força do Espírito Santo, a graça de Deus nessa água que agora é abençoada e que também, diz o catecismo, é um prelúdio da nova criação. Você se lembra no livro do Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? Lá nos primeiros versículos da Bíblia, o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Santo. Assim também, nesta nova água, está o Filho de Deus, está a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vão então recriar o ser humano. Por meio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, por meio da sua encarnação, a humanidade começa a ser restaurada, ou seja, aquele homem decaído pelo pecado, agora ele começa a ser restaurado, restabelecido, exatamente conforme Deus quis desde o início, né? E o cristão, pelo batismo, ele é sacramentalmente assimilado a Jesus. Também nós, quando somos, portanto, batizados, e aqui está o mistério também do batismo de Jesus, nós, quando somos batizados, nós, sacramentalmente falando, somos assimilados a Jesus, nos tornamos como Jesus e aos pouquinhos, ao longo da nossa vida, nós vamos crescendo na graça. E a graça de Deus que reside em cada um, essa graça vai nos transformando em Cristo, vai nos modelando para que nós sejamos outro Cristo no mundo, para que nós possamos ter as feições de Jesus, para que nós possamos levar a presença de Jesus àqueles que se aproximarem de nós, né? O cristão, portanto, quando ele vai às águas, quando ele vai ser batizado, ele está se rebaixando, ele deve se curvar, ele deve reconhecer que é pecador, né? E também nos recorda aquele encontro de Jesus com Nicodemos no Evangelho de São João, quando Jesus fala para ele que é preciso renascer da água e do Espírito para ver o reino dos céus e para entrar no reino dos céus. Ninguém pode entrar no céu sem antes ser batizado, porque o batismo é o que nos introduz na graça, o batismo é que nos enxerta na igreja, o batismo é que abre para nós as portas do céu. Nós recebemos pelo batismo uma marca que ninguém pode apagar e que permanecerá conosco por toda a eternidade, porque é o que nos dá acesso à vida de Deus. E agora, ainda antes de nós encerrarmos esse trecho do batismo, gostaria que você pegasse o catecismo no parágrafo 537, em que nós lemos aí uma citação muito interessante que diz assim: sepultemo-nos com Cristo pelo batismo para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele para sermos elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para ser glorificados nele. Tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Bonita essa citação, né? Então o catecismo está dizendo justamente que, pelo batismo, nós descemos as águas e o Espírito Santo voa sobre nós e nós somos adotados como filhos amados do Pai eterno. Amém? Então agora vamos passar, depois desse primeiro mistério da vida de Jesus aí, da sua vida pública, que é o batismo, nós passamos para
Um segundo momento, logo depois que Jesus é batizado, diz o Evangelho que, logo que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então, Jesus lá ficou no deserto por 40 dias sem se alimentar e sem beber nada. Jesus não comeu nada durante 40 dias. Pense no que é isso. Ali, o Espírito Santo mesmo que o conduziu para fortalecer a sua vontade humana. Ele o conduziu para fortalecer e preparar para a sua missão, que teria início então. Jesus ficou aqueles 40 dias jejuando e depois dos 40 dias, diz a palavra de Deus que Jesus ficou com fome. E naquele momento em que ele sente fome, é o momento em que o tentador percebe que é a hora de se aproximar para tentá-lo. Então Jesus ali tem um momento de fraqueza humana, entre aspas, claro, porque fome é, querendo ou não, é algo natural, mas é um momento em que Jesus precisava comer alguma coisa. Então o demônio se aproxima de Jesus e faz 3 tentações. Primeiro, antes de tudo, o demônio coloca em xeque, questiona a filiação divina. Se você é mesmo filho de Deus, né, então ele está questionando e provocando Jesus para que Jesus, sabendo que ele é sim o Filho de Deus, ele então tente provar para o demônio que ele é Filho de Deus. Ele tente provar para si mesmo que ele é Filho de Deus. Então é a primeira tentação que Jesus passa. Depois o demônio oferece todos os reinos da terra para Jesus se ele se curvasse por alguns segundos diante dele. E Jesus recusa, sempre combatendo o demônio com a palavra de Deus. Depois o demônio fala para Jesus, olha, por que então você aí que é Deus, por que você não transforma essas pedras aqui em pão? Você tem poder para isso. E o que Jesus fala? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus combate com a palavra o demônio. Né? E o demônio tenta mais uma vez Jesus, até que então, depois da terceira tentação, o demônio se afasta de Jesus, vai embora, esperando uma nova oportunidade para tentá-lo. Veja só que situação que nosso Senhor viveu. Ele foi tentado assim como nós somos tentados, mas ele venceu a tentação lá no deserto, ele segurou firme, ele combateu o bom combate. E nós também somos chamados a viver uma vida de combate, a viver como Jesus viveu durante esses 40 dias, né? Claro, simbolicamente falando, em que nos desertos da nossa vida, nos momentos de fraqueza, nós somos tentados. O demônio sabe exatamente a hora que vai aparecer para nos tentar, é no momento em que nós estamos mais fragilizados, em que nós estamos sentindo a carne gritar alto em nós, vai aparecer a tentação. E é nessa hora, então, que nós temos que agir como Jesus agiu, segurando firme, combatendo com a palavra de Deus, com a oração, com a vigilância, dizendo não para o pecado, é que nós vamos vencer e o demônio se afastará de nós. E a palavra de Deus diz que logo depois que Jesus então ele vence a tentação, o demônio se afasta, os anjos vieram para servi-lo. Ou seja, veio a consolação, veio a alegria, veio a paz. E é isso que acontece conosco quando nós somos tentados. Nós vencemos a tentação, então vem a paz no nosso coração, a alegria da vitória, e os anjos vêm para nos servir, para nos ajudar, para continuar a nos segurar firme para que nós não tenhamos alguma recaída. Então, neste momento, Jesus, ele representa aí o novo Adão, novamente. Adão havia, lá no paraíso, virado as costas para Deus no momento em que foi tentado pelo demônio. Mas Jesus, ele é o novo Adão que é fiel a Deus. Ele é fiel à aliança com Deus. Então, ele não dá o braço a torcer, mesmo no momento de grande tentação. Né? Jesus representa o Israel perfeito. Lembra do deserto? O povo que ficou 40 anos lá caminhando com Moisés, o povo que murmurou contra Deus, o povo que brigou com Deus, que blasfemou, um povo que não foi fiel à lei de Deus. Mas Jesus, como o novo Israel, ele representa o Israel que é fiel, o Israel que não dá as costas a Deus, o Israel que não murmura, mesmo no meio das tentações, das tribulações, ele permanece firme. Então Jesus representa sim o povo de Israel, mas o povo de Israel que é fiel. E ele então vai recapitulando, ele vai refazendo aquilo que os nossos antigos haviam feito de errado, Jesus vai consertando com a sua vida, né?
A sua vitória antecipa a vitória na cruz. Então a vitória sobre o tentador ali no deserto já é um prelúdio, já é um anúncio daquilo que Jesus viverá com a sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus sairá vitorioso com a sua ressurreição no domingo, no primeiro dia da semana, quando ele então ressuscita dentre os mortos e pode dizer que a morte foi definitivamente vencida. Também, porque Jesus sofreu a tentação, ele pode nos socorrer quando nós somos tentados. São Paulo vai dizer isso, porque ele sofreu a tentação, ele também pode, então, se compadecer de nós, ele também pode nos ajudar quando nós somos tentados, porque Jesus, ele sabe agora o que significa ser tentado. Jesus sabe como é difícil quando nós somos tentados e muitas vezes nós estamos ali a ponto de cair. Quando nós estamos ali a ponto de cair, então ele vem em nosso socorro e o Espírito Santo também, como São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, o Espírito vem, auxilia a nossa fraqueza e nos dá forças e nos auxilia para que nós consigamos vencer as tentações deste mundo, as tentações desta vida. E também aqui o Catecismo ainda recorda que esse tempo de 40 dias ele é vivenciado pela Igreja de uma maneira muito intensa na Quaresma, quando nós ficamos 40 dias buscando uma proximidade maior com Deus, intensificando as nossas orações, abrindo mão das nossas vontades carnais, abrindo a mão das nossas paixões. De repente a gente deixa de comer um chocolate, um doce, um alimento que nós gostamos muito, para nos abrirmos aquilo que Jesus falou que não só de pão vive o homem, mas também da vontade da palavra de Deus. Nós nos abrimos ao mundo espiritual, quando nós deixamos de lado um pouquinho as vontades da nossa carne, tá bom? Então aqui nós encerramos esse trecho da tentação. O segundo mistério, portanto, da vida de Jesus é o momento em que ele é tentado no deserto. Tá bom? E é sempre mistério porque ele tem algo a nos ensinar também. Nos ensina que nós também temos que vencer as tentações. E agora nós passamos para o terceiro mistério da vida pública de Jesus. Logo então, depois que Jesus ele vence a tentação no deserto, ele volta para a sua cidade, ele vai para a Galileia e lá ele começa então a pregar que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Ele começa a anunciar às pessoas que o reino de Deus estava no meio deles. O reino de Deus chegou para vós, né? O Pai do céu vai reunir os seus filhos. Esse é o propósito, então, do anúncio do reino. O Pai quer reunir os seus filhos novamente, quer resgatar os seus filhos, e ele reúne os seus filhos em torno do Filho amado, que é Jesus. E esta reunião, ela acontece por meio da igreja. A igreja vai reunir os filhos de Deus. A igreja vai trazer os filhos de Deus e vai torná-los ali participantes da mesma comunidade, certo? Diz o Catecismo que a igreja é o germe e o começo do reino de Deus. É o lugar onde Deus reunirá os seus filhos. Então Jesus começa a anunciar, a pregar, a dizer que o reino dos céus estava já próximo, e aí nós passamos já para o quarto ponto, que é o anúncio do reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus está no meio de vocês e, portanto, é preciso converter-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos porque o reino dos céus está no meio de vós, o reino dos céus está próximo de vós. Em primeiro lugar, Jesus anuncia que o reino dos céus é para todos. Então, assim, o reino de Deus, lá no anúncio que Jesus faz no Evangelho, ele não é apenas para os judeus. Jesus não veio para salvar apenas os judeus, mas ele veio para salvar toda a humanidade. Então ele começa a anunciar a salvação a todos os povos. Quando Jesus nasceu, nós já vimos um pouquinho disso quando os reis magos chegaram lá na manjedoura e aqueles reis magos adoraram Jesus, eles já representavam todos os povos, todas as nações. Então, Jesus ele veio para salvar toda a humanidade, e não um grupo seleto ali, um grupozinho. Jesus veio para salvar a todos, né? Basta acolher a palavra com o coração aberto. Aquele que acolhe a palavra de Deus e se deixa por ela conduzir, moldar, este pode alcançar o reino dos céus, né?
Também Jesus ele vai dizer que o reino é para os pobres de coração. Veja, não é apenas o pobre material, não, é o pobre de coração. Felizes os pobres de coração, certo? Não apenas o pobre material. Ou seja, aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que abre o seu coração com amor para acolher a palavra de Deus. É para esse. Jesus depois vai falar, né, inclusive na sua oração, ele diz: obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos inteligentes, e o Senhor guardou isso para os pobres, para os simples de coração, né? Jesus mesmo foi pobre, desde a manjedoura, quando ele nasce lá, naquele lugar, porque ele não tinha um lugar para nascer, então ele vai nascer na manjedoura, ele já nasce pobre, até a cruz, quando Jesus não terá nem mesmo o que vestir estando pregado na cruz. Então Jesus sempre viveu uma vida de pobreza e ele nos ensina que nós devemos também buscar uma vida simples, uma vida que não é apegada às coisas materiais, o que não significa que nós não podemos ter as coisas, né? Mas uma vida desprendida dos bens materiais, porque quando nós nos desprendemos do que é material, nós nos abrimos às coisas espirituais, nós acolhemos com mais facilidade as coisas espirituais. Então o próprio Jesus sentiu fome, sentiu sede, viveu a indigência e para nos ensinar. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça para dormir. Esse é um ensinamento para nós. Jesus ele não nos promete um paraíso material. Jesus nos promete o reino dos céus. Então aquelas igrejas que falam que você vai ficar milionário, que você vai ficar muito rico se você aceitar o evangelho, elas estão mentindo. É mentira isso, porque Jesus mesmo era pobre. Ele nos ensinou uma vida simples. Os apóstolos eram pessoas simples, tá certo? Jesus também fala que amar os pobres é uma condição para entrar no reino. Lembra lá no Evangelho de São Mateus, quando vai haver o julgamento? Qual é o critério para esse julgamento? O critério é se você cuidou do pobre, se você cuidou daquela pessoa necessitada, se você deu alimento para quem tinha fome, se você deu um copo de água para quem tinha sede, se você visitou as pessoas necessitadas. O critério é o amor àqueles que mais sofrem. Esse é o anúncio do reino dos céus, esse é o reino de Deus. Jesus ele chama os pecadores à mesa do reino. Ele vai convidar os mais pecadores, os pecadores públicos, os publicanos. Jesus vai chamar e vai se sentar à mesa com eles. Tanto que isso vai ser causa de escândalo para os fariseus. Eles vão olhar e falar: como é que esse aí que diz que é Deus, que é o Messias, ele pode se sentar com esses pecadores? E para nós isso é um bom sinal, não é? Porque Jesus ele tem misericórdia de nós. Ele vai dizer então em resposta: eu vim para os doentes. Aqueles que estão saudáveis não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Então Jesus veio para salvar os doentes, né? Por isso ele chama os pecadores. Jesus chama as pessoas que mais precisam, aqueles que precisam ser curados. E ele vai morrer pelos pecadores. Ele vai dar a sua vida para salvar os pecadores. Ele ama tanto os pecadores, ou seja, ele nos ama tanto, que ele vai dar a sua vida por esses pecadores. Ele vai derramar o seu sangue para que esses pecadores possam ser purificados dos seus pecados e possam ter acesso a uma vida nova. E Jesus também, neste anúncio do reino, ele vai utilizar as parábolas. Você se lembra quantas parábolas Jesus usa? Aquelas historinhas que ele inventa, cheias de significado, historinhas que vão ter um sentido profundo para aquela gente, porque são historinhas que têm a ver com o dia a dia daquelas pessoas. Então ele vai falar do semeador, aquela pessoa que foi colocar semente no campo, ele vai falar do terreno, ele vai falar das árvores, ele vai falar dos talentos, ele vai utilizar as relações humanas, ele vai criar historinhas para nos dar um ensinamento celestial. Porque veja, nós não somos capazes de compreender as coisas celestes. Nós não somos. Elas estão infinitamente acima da nossa capacidade humana de compreensão. Então ele vai utilizar coisas da terra para nos falar das coisas do céu. Quando ele diz para Nicodemos, novamente Nicodemos, né? Ele diz: olha, é preciso nascer de novo.
Nicodemos não entende o que ele quer dizer e pergunta: mas como é que um homem grande pode depois entrar no ventre da sua mãe de novo? E Jesus fala: se eu estou falando de coisas da terra para você, você não entende? Imagine se eu falar para você das coisas do céu. Aí que você não vai entender nada mesmo. Então ele se utiliza das parábolas para nos ensinar as coisas, tá bom? Então, pessoal, neste momento nós encerramos a primeira parte do nosso vídeo, que é o anúncio do reino dos céus, o anúncio do reino de Deus, que é um dos mistérios da vida de Cristo. Agora nós passaremos para o próximo vídeo, tá bom? Em que eu vou falar ainda sobre o anúncio, sobre os sinais do reino até a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Então, vamos para o próximo vídeo. Espero você lá, tá bom?